Olha, a gente já vai falar sobre o caso da Sabesp. Olha, mas assim, eu não sei quem achou que ia dar certo, né? Eu não sei por que acharam que ia dar certo. O mundo que privatizou o abastecimento de água e a questão do tratamento do esgoto, o mundo que fez isso tá voltando já. Países de primeiro mundo, da Europa e tal, que tentaram. Essa ideia de privatizar o abastecimento de água e esgoto não é nova, não é nova. Ela vem nessa onda toda de privatização. E como o Datena costuma dizer, não é uma questão ideológica privatizar ou não privatizar. É só uma questão de eficiência, de inteligência e de defesa do interesse público mais do que tudo, né? E só o que não houve foi inteligência e foi defesa do interesse público. Foi só o que não houve no caso da privatização da Sabesp. E a gente vai falar agora com uma pessoa que entende muito disso, desse assunto de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, trabalhou durante muito tempo na Sabesp mesmo, é pesquisador e hoje é coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, entre outros títulos importantes. Com muito prazer, eu dou bom dia aqui para Amaury Polak, que vai conversar com a gente sobre essa privatização. Amaury, primeiro, obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu estava comentando aqui com os nossos companheiros que estão aqui com a gente todo dia, que é muito chato quando você tem que ouvir de alguém. Eu avisei para você, eu falei que não ia dar certo. Mas no caso da privatização da Sabesp, a gente avisou, né, Amaury? Bom dia para você. Bom dia, Agostinho. É um prazer estar aqui conversando com você e todos os ouvintes da Rádio Nacional. De fato, né, nós até conversamos durante o processo de privatização, né, Agostinho? Nós fizemos uma entrevista na época e alertávamos para desastre que poderia ser essa privatização. Uma empresa absolutamente eficiente, superavitária, com um ótimo perfil, né, de atendimento ao público, as pessoas gostavam da Sabesp, tinha lá coisas a serem melhoradas, mas não era para privatizar, né? Não tinha justificativa nenhuma a não ser satisfazer os grandes barões aí da Faria Lima. É isso. E a gente está tratando desse assunto porque ele é essencial. Ele é essencial. A gente está à beira de uma eleição estadual, em que esse é um tema que tem que ser tratado pela Sabesp em si. Estamos tratando de algo essencial, que é o abastecimento de água, né? Acho que não há nada mais essencial do que isso. E estamos tratando desse assunto principalmente porque foi divulgado um estudo feito com base nos dados da Artesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. E esse levantamento mostra que cresceu em mais de 70% o volume de reclamações após a privatização. E aí são todos os tipos de reclamação. Foi mais rápido do que a gente, pelo menos eu não imaginei que fosse tão rápido o estrago feito com essa privatização, né, Amaury? Exatamente. Nós esperávamos que essa deterioração na qualidade do serviço, que se reflete nesse absurdo número de reclamações que está acontecendo hoje com relação ao serviço da Sabesp, nós esperávamos que isso fosse acontecer com um prazo um pouco maior, né? Alguns anos, 4, 5 anos. Mas o que nós vimos é o seguinte: em menos de 2 anos, eles conseguiram destruir o patrimônio imaterial que é a Sabesp, conseguiram destruir o nome da Sabesp, né? Que ela tinha um nome bem aceito, né, pela população. Eu até acho que seria o caso, né, dos deputados paulistas proporem uma lei, né, que altere o nome da Sabesp, né, que obrigue a ser alterado esse nome, porque nós estamos sujando um nome construído ao longo de 5 décadas, 50 anos, e que foi extremamente bem sucedido na prestação de serviços de água e esgoto para toda a população do estado de São Paulo. Então, esse número de reclamações que a Narcesp e também, né, lembrando Agostinho, todos os nossos ouvintes, no PROCON de São Paulo, a Sabesp ficou como campeã absoluta de reclamações, superou até a Enel, né, que tem muita reclamação por parte da população na prestação de serviços de distribuição de energia. Então, é, é algo assim inédito. A Sabesp não era sequer relacionada
entre as 25 maiores empresas em termos de reclamações no PROCON. E, pior, no PROCON, só 3 em cada 10 reclamações são atendidas. O que significa isso? Que a empresa não dá a mínima bola para quem reclama da prestação da qualidade de seus serviços. Então, isso é um efeito péssimo, né? É algo assim que é das piores empresas em termos de qualidade de serviços hoje no estado de São Paulo, não há dúvida alguma. E tudo isso, por quê? Porque a gana por ter lucros rápidos, o mais rapidamente possível. Hoje, a Sabesp está num processo de que, no próximo ano, os lucros vão poder ser retirados integralmente por parte dos investidores. Antes, apenas 1 a cada R$ 4, né, de lucro da Sabesp era destinado ao lucro, à distribuição de dividendos entre os acionistas. Os outros R$ 3 eram destinados a investimentos em locais que não tinham rentabilidade, que não tinham retorno. Por isso que todas as cidades do interior, praticamente, tiveram água, esgoto e tratamento de esgoto 100%, porque a Sabesp fazia investimento mesmo onde não havia lucro. E é o que está acontecendo hoje, né? A empresa demitiu praticamente metade do seu quadro de funcionários, retirou todo mundo que tinha conhecimento de atuação na área operacional, não mais faz fiscalização de obras que estão sendo feitas por terceiros. Isso reflete naquilo que estamos vendo. Buraco na Marginal do Tietê, que ficou mais de um ano aberto, reservatório lá em Moriporã que colapsou, somente com encheram de água no reservatório e ele veio abaixo, matando gente, ferindo muita gente, causando destruição. Tudo isso é consequência dessa privatização que jamais deveria ter sido feita. Foi talvez das decisões do governo Tarcísio, talvez a pior de todas. É isso, exatamente isso. Só lembrando aqui que no caso do fornecimento de água, se eu não quiser comprar água da Sabesp, eu não posso comprar de um outro fornecedor. No meu cano da minha casa vai entrar água da Sabesp. Então não tem jeito, eu não consigo me livrar desse problema. E a Mauri citou bem a questão da resposta, né, do atendimento aos usuários a partir de uma reclamação. Isso piorou assustadoramente. A gente vai falar sobre isso. O tempo médio resposta, que é o que se diz, né? Tempo médio resposta, passou de 4 dias e 22 horas antes da privatização para 70 dias e 7 horas. De 4 dias para 70 dias. Como é possível algo como isso? Mas eu vou tratar de outros assuntos também, como aumento de tarifa e como rodízio de água. Eu moro em São Caetano do Sul. Quem está ouvindo a gente no Brasil talvez não saiba exatamente. São Caetano é uma cidade do ABC paulista, uma cidade rica, inclusive, né? E a gente sabe que já há algum tempo os rodízios de água, em algumas regiões de São Paulo, eles são eternos. O ano inteiro não tem água. Tem isso também, né? Há algo de discriminatório também nesse rodízio da Sabesp. Mas agora virou uma loucura, porque até regiões que não sofriam com esse corte frequente de água estão enfrentando. Eu moro em São Caetano já há quase 30 anos. Eu nunca tinha visto rodízio de água em São Caetano. Agora tem lá, tem faixa lá, para deixar bem claro, tem rodízio de água. Corta às 6 da tarde, eu acho, e volta às 5 da manhã. Se você conseguir se virar sem água nesse período, muito bem, senão você vai ficar sem água do mesmo jeito. Mas eu queria voltar um pouco, Amaury, falar um pouco sobre essa privatização, que ela aconteceu, se eu não me engano, em julho de 2024, não é isso? Quando, se eu não estou enganado, alguns países que fizeram esse processo de privatização estavam voltando já, né? Que deu errado essa privatização em várias partes do mundo, né, Mauri? Sim, Agostinho, esse processo de privatização, mundo afora, tem sido revertido. Houve uma grande explosão de privatização no final dos anos 1980, nos anos 1990,
Então, muitas cidades, muitos países fizeram essa opção da privatização de água. Mas o fracasso fez com que voltassem atrás. Por que fracassa? Fracassa porque as tarifas são muito mais elevadas, porque a qualidade de prestação de serviços decai, porque investimentos prometidos não são feitos, porque a remuneração dos dirigentes de uma empresa de saneamento é escandalosa. Para você ter uma ideia, Agostinho, hoje os dirigentes da Sabesp podem chegar a receber 5 milhões de reais por ano. Então, antes, né, o salário do diretor da Sabesp era da ordem de 50 mil reais. Ele foi aumentado para 300 mil. E com os bônus, com as gratificações por metas, resultados, e as metas são sempre vinculadas a lucro, né, maior lucratividade, eles podem chegar a ganhar 5 milhões por ano. Isso é escandaloso. Né? Então, hoje, esse é um dos fatores que hoje leva, né, as cidades no mundo inteiro a reestatizarem, remunicipalizarem o serviço. E aí um alerta, você falou de São Caetano do Sul. O governo do estado de São Paulo está, de certa forma, agindo como um corretor imobiliário com serviços de saneamento municipais. Um programa chamado Universaliza São Paulo, que com os municípios que hoje não são Sabesp, né, que têm serviços municipais autônomos, dizer o caso lá, São José do Rio Preto, Americana, São Carlos, São Caetano, São Caetano é uma empresa municipal, né? Mas que eles têm que fazer rodízio porque a Sabesp corta a água na entrega dos reservatórios do município. Está querendo privatizar esses municípios e simplesmente, por exemplo, a tarifa de São Caetano vai subir no mínimo 50%, porque essa é a diferença numa tarifa lá do município de São Caetano com a tarifa da Sabesp. Então, você atravessou a divisa ali no Ipiranga, o consumidor paga 50% a mais do que em São Caetano. Então, esse processo que o governo está fazendo é querer passar todos esses municípios para a Sabesp e aí vai ficar o padrão Sabesp de atendimento. Por fim, só para terminar esse espaço de fala aqui, hoje o governo do estado, por meio da sua agência reguladora, instituiu a falta d'água, ou seja, o negócio agora é promover a sede da população. Não é matar a sede, é fazer com que a população sinta sede, sinta falta d'água. E isso se reflete, né, em que a agência reguladora determinou que para poupar água no reservatório lá da Cantareira, que estava baixando violentamente, né, não tinha chovido, etc., aí faça-se a falta d'água para todo mundo à noite. Né? Agora, isso é muito mais seletivo, muito mais drástico para quem mora nas periferias das grandes cidades aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, o governo do estado instituiu que água pode faltar, sim. Ao contrário, ele deveria garantir que a água não deve faltar em hipótese nenhuma. O acesso à água é um direito humano que o Estado de São Paulo e a Sabesp estão, de fato, descumprindo. Não dão o direito às pessoas de ter acesso à água. É isso, com as consequências que isso tem, né? Que são óbvias, né? Até para a saúde pública, né? Uma questão de saúde pública isso. Estamos falando de água, mas esse desmando da nova Sabesp aí privatizada atinge também o saneamento básico, né? Então você imagina as consequências na saúde pública, nas periferias em particular, isso vai provocar. É uma coisa muito grave mesmo. A gente está conversando aqui no Alô Alô Brasil com a Amaury Polak, que é coordenador do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ô Amaury, só para a gente relembrar, a empresa que ganhou esse processo de privatização é a tal da Equatorial, né? Equatorial Participações e Investimentos, que já tinha um histórico, até onde eu me lembro, que não recomendava nem um pouco, né, Amaury? Exatamente, Agostinho. A Equatorial, ela nunca foi uma empresa de saneamento. Primeiro, né, quem são os acionistas da Equatorial? É o Banco Opportunity, o Fundo Esquadra, que é um fundo sediado no Rio de Janeiro,
fundo de pensão canadense e a BlackRock, que é a maior investidora no mundo inteiro, é o maior fundo de investimentos do mundo. Ou seja, em primeiro lugar, esses investidores reunidos não têm nenhum conhecimento a respeito de saneamento. Segundo, o foco é maximizar o lucro, não importa como. Vamos ver o caso das Americanas, que entrou naquele desastre total porque foi maximizado o lucro dentro da organização dos americanos. E é isso que está acontecendo na Sabesp. A Equatorial tinha uma experiência absolutamente limitada, né? Quando ela assumiu a Sabesp, fazia menos de 2 anos que ela havia assumido o saneamento no estado do Amapá, para atender 700 mil pessoas no total do estado do Amapá, que é talvez a população aqui do Grajaú. Isso, uma Sabesp que atendia na época 31 milhões de pessoas. Então, uma empresa sem conhecimento em saneamento, com foco máximo em obtenção de lucros. E pior, né, Agostinho? Ela foi a única concorrente para assumir a gestão da Sabesp, com apenas 15% das ações. Então, foi muito estranho esse processo em que grandes empresas de saneamento que atuam no país, outras grandes empresas, foram gradativamente sendo alijadas do processo ou desistiram do processo e ficou somente uma única empresa. E agora o governo do estado faz tudo para entregar o saneamento do restante dos municípios de São Paulo para essa empresa. É algo que a gente precisa realmente olhar com uma lupa e investigar a fundo o que está acontecendo nessa empresa e o relacionamento dela com o governo do estado. É isso. E no caso, o processo de privatização foi concluído, como eu falei, em julho de 2024. Se eu não estou enganado, me corrija aí, Amaury, por favor. Foram 14 bilhões e 700 milhões de reais. Eu queria que você fizesse um paralelo do quanto essa empresa pagou e o quanto a Sabesp, que nós conhecemos, rendia. Porque sempre foi uma empresa extremamente lucrativa, né? Na ponta do lápis, olha, na mercearia do bairro, naquela conta, no papel de pão que fazem lá, ninguém faria um contrato desse, né, Amaury? Jamais. O governo do estado deixou de ter acesso a um lucro extraordinário que a Sabesp dividia. Veja bem, e pior, né? Aquilo como eu disse no começo, a Sabesp tinha uma base média da ordem de 3 bilhões de reais de lucro de 2011 até 2023. Tá? 3 bilhões, isso valores corrigidos naquela época. E com isso, cerca de 25% desse valor era distribuído aos acionistas. O restante, ao contrário, era investido. Qual era a grande vantagem do Estado? Promover saneamento a custo relativamente baixo comparado com outros estados do país e promovendo essa saúde em cidades que jamais uma empresa privada iria entrar fazendo investimentos. Imagine só, uma cidade pequena de 15 mil, 20 mil habitantes, fazer todo o sistema de saneamento completo, com tratamento de esgoto de primeiro mundo, tá? É algo que não está no script, não está no roteiro de uma empresa privada. Ela não tem esse interesse de jeito nenhum, porque nunca irá obter lucro numa cidade como essa. Então o Estado perdeu muito. Tá? O foco hoje é dinheiro, é grana, não é saúde pública, não é bem-estar da população, qualidade de vida da população. O foco é grana. Em última análise, e o que o governo do Estado quer é máxima grana para o investidor privado. É isso. E aí, essas consequências que vão sendo sentidas, e bem rapidamente, aliás, né? A gente comentou aqui, nem os mais pessimistas imaginavam que a Sabesp privatizada ia bagaçar uma estrutura toda que durou tanto tempo. Mas aí, algumas prefeituras já estão reagindo.
abrindo CPIs, inclusive, para tentar ver o que está acontecendo. Então, aqui, Caraguatatuba, por exemplo, foi aberta uma CPI que concluiu, definiu como desastrosa a atuação da Sabesp nessa fase já privatizada. E como Caraguá, temos várias outras prefeituras que estão se manifestando também por causa do abastecimento de água muito ruim, do serviço de tratamento de esgoto também bem discutível. Itatiba, por exemplo, Limeira, Montemor, Biritiba-Mirim, Paulínia, na região de Campinas, Santa Isabel também. Hortolândia, a prefeitura criou um comitê de crise para tratar as reclamações relacionadas à cor e ao cheiro da água. E tem isso também, viu? Tem isso também. Acredite, Zé, aquele conceito de água inodora, insípida, incolor, privatizada, está revendo essas características da nossa água, né? Olha, Agostinho, é com uma tristeza imensa, né, que eu ouço essas notícias, porque eu trabalhei durante mais de 30 anos na Sabesp, atuei na distribuição de água, ou seja, o lema que nós tínhamos na distribuição de água era não pode faltar, água não pode faltar. Trabalhei também como gestor, né, na produção de água, ou seja, no processo de tratamento de água da região metropolitana de São Paulo, grandes sistemas como Guarapiranga, Rio Grande e tal. E o que acontecia? Se havia algum risco de entregar água com qualidade abaixo daquilo que seria as regras, né, que estão estabelecidas pelo Ministério da Saúde, então, nós restringíamos a produção, tá? Não entregávamos água de má qualidade em hipótese alguma. Tá? O que está acontecendo, por exemplo, em Hortolândia, Montemor, né? Nessa região que a Sabesp está atendendo, Paulínia, é uma água que está com um gosto e um odor muito ruim. Por quê? Porque a Sabesp não está utilizando produtos químicos que podem remover esse gosto e odor ruim. Por conta da redução de custos, tá? não se aplica, não estava se aplicando, né? Por exemplo, carvão ativado em pó, para remover o gosto e odor ruim. É um sistema que, por exemplo, foi implantado na Guarapiranga, né, que tinha muito problema disso no início dos anos 90. A Sabesp investiu, aplicou, instalou esse sistema e sempre nós utilizávamos esse carvão ativado em pó para remover o gosto e odor que podiam ser desagradáveis para a população. Para redução de custos, deixa de aplicar, porque é um produto mais caro, né? É um produto mais vai elevar os custos de produção, então tira ele fora, vamos mandar água desse jeito. Se a população reclamar, a gente volta. Olha só, tá? Significa que a redução de custo passa a ser o foco principal. Não é o foco principal dar água para todo mundo e água asseguradamente de boa qualidade. Que você não tenha repulsa ao tomar a água porque ela está com gosto ruim, está com cheiro ruim. Né? Então, as prioridades de uma empresa de saneamento foram absolutamente pervertidas, eu diria, né? Em função da máxima geração de lucro. É isso, é por isso que a gente fala o óbvio aqui, mas tem que repetir, né? A gente tem que repetir obviedades. Porque na atual fase da humanidade, às vezes coisas óbvias não parecem ser claras. Alguns setores estratégicos não podem ser privatizados. Simples assim. Outros podemos até conversar. Esse de abastecimento de água, de saneamento básico, esse não pode ser privatizado. Por vários aspectos. Esse que o Amaury falou. Quer dizer, você quer otimizar lucros, minimizar despesas, seja a que custo for. Então é uma loucura. E, de novo, nesse caso, a coisa é mais dramática ainda porque não há concorrência. Não é nem que você falasse, não, mas há uma concorrência. Quem oferecer o serviço melhor leva, quem cobrar menos leva. Não é verdade. Aqui só é soberana. Aqui em São Paulo, a Sabesp é soberana. E estamos falando isso aqui, viu, Amaury? Nosso programa, felizmente, atinge todo o país, e muitas mensagens estão chegando aqui,
Porque como aconteceu aqui na Sabesp, pode aparecer um maluco de plantão aí no seu estado que vai apresentar como a panaceia da humanidade privatizar a água. Porque as promessas são lindas, né? São maravilhosas mesmo. Só que a realidade depois é muito dura. Só para a gente concluir, Amaury, te agradecendo demais aqui pela presença. A gente falou dessas prefeituras que abriram CPIs e tal, estão investigando, cobrando explicações e tal. Por exemplo, estava lendo aqui que em Itanhaém, a água que é fornecida lá está amarela. Olha só, ficou amarela a água lá em Itanhaém. Olha que coisa maravilhosa. Na capital paulista, os vereadores propuseram tentar abrir uma CPI também na Câmara Municipal de São Paulo, mas lógico que aqui a base de apoio do prefeito Ricardo Nunes conseguiu barrar essa CPI aqui na capital paulista. A CPI não prosperou. Agora, Amaury, com essa situação toda, né, que era previsível, mas enfim, a gente precisou chegar nas vias de fato, digamos assim, para constatar o óbvio. O que dá para fazer a partir de agora? Há o que fazer ainda, como reverter isso? Ou, enfim, Inês é morta? Não. É possível combater esse processo. Agostinho, é até bom, né, lembrar que aqui a Rádio Nacional tem esse alcance em todo o território brasileiro. Essas reclamações que você citou, né, se reproduzem no Pará, por exemplo, que foi recentemente privatizado. Né? Muitas cidades ali está havendo lá um movimento forte contra a privatização do serviço de saneamento que aconteceu há alguns meses. Nós temos que alertar, infelizmente o povo de Minas tem uma empresa estadual lá, a Copasa, que também está para ser privatizada pela gestão estadual e que é um patrimônio enorme do povo de Minas. Cuidado, povo mineiro, vocês estão entregando a melhor empresa de saneamento do país para a mão da iniciativa privada e vão passar os mesmos problemas que a Sabesp está apresentando. Eu queria que alguém me apontasse em que lugar nesse país o serviço de saneamento que foi privatizado nos últimos 5 anos está melhor do que antes. No Rio de Janeiro não está, no Rio Grande do Sul não está, no Pará não está. Então, o exemplo é esse, né? O exemplo que a gente tem está na nossa porta. Lá fora, Londres, né, está uma situação caótica. O rio Tâmisa, que já foi despoluído, está bem sujo, está com as águas contaminadas, as praias, né, os mares da Inglaterra também estão contaminados. Enquanto ao lado, né, quando a gente vê cidades como Paris, por exemplo, que remunicipalizou o serviço, conseguiu, em poucos anos, despoluir o rio Sena a ponto que agora a população parisiense pode usar lá no verão, né? Pode nadar nas águas do Sena. Então, a gente gostaria muito que essas CPIs prosperassem, que a gente pudesse fazer um enfrentamento a esse processo. Solução é cobrar do Estado que a agência reguladora fiscalize fortemente o serviço. Hoje a agência está, digamos, passando pano para as coisas erradas que estão sendo feitas pela Sabesp. E não pode haver essa fiscalização frouxa, diria até leniente, com os malfeitos que a Sabesp tem feito. E no futuro, né, quem sabe, se a empresa prossegue nessa forma, eu acho que pensar na reestatização é uma solução mais para o futuro. Eu acho que hoje o que nós temos é um quadro péssimo e que pode ser revertido com fiscalização forte. O Estado fazendo a sua mão forte, porque ele ainda tem participação na empresa, tem 3 conselheiros de administração que hoje só dizem amém para aquilo que a Equatorial deseja. Então, eles têm que agir de uma maneira a defender os interesses da população, defender que as pessoas recebam água boa a custo baixo. É isso, e a outra alternativa é que é sempre a nossa alternativa em qualquer assunto é a eleição, é o nosso voto. É o voto, aí não tem jeito, né? Quem aprovou essa privatização, parabéns, mantém então. Vota pela manutenção da privatização da Sabesp. Se você, por acaso, não gostou, acha que foi
uma decisão mal feita, mal tomada, que só prejudica os mesmos de sempre, as pessoas que estão pagando mais caro, tendo menos água, tendo menos qualidade, sendo abandonadas quando reclamam. Se você está sofrendo isso, demonstra a sua insatisfação no voto, porque é assim que funciona. Aqui é isso, a democracia felizmente foi mantida e quase escapou pelos vãos dos nossos dedos, mas ela foi mantida, então a gente tem que fazer valer a nossa opinião. O governador Tarcísio, ao que parece, vai ser candidato à reeleição, vai ter essa bandeira. Eu privatizei a Sabesp. Ele vai usar essa bandeira, né? Se é que vai, né? Se é que não vai esconder também, pode ser que, né, não use, mas vai ter que explicar pelo menos, vai ter que explicar. E aí, se essa explicação convencer, parabéns e boa sorte para todos nós. Amaury, obrigado pela presença aqui no Alô Brasil. A gente vai se ver em breve, vamos falar muito sobre isso ainda. Bom dia para você. Valeu. Grande abraço, ótimo trabalho para vocês, um ótimo dia para todos e todas que estamos ouvindo. Muito obrigado, Amaury.